E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI, e na aula de hoje a gente vai falar sobre BPMN, que é Business Process Modeling Notation, traduzindo, notação de modelagem de processos de negócio. Mas antes da gente falar sobre a notação em si, nós precisamos ter aí uma noção acerca do que é um processo de negócio. E basicamente um processo de negócio ele vai trazer ali uma série de atividades, de trabalhos que precisam ser realizados para se chegar a um objetivo, para atender a uma necessidade de negócio, né, da empresa, da organização, onde aquele fluxo, aquele processo de trabalho está desenhado. Ou seja, se a gente executar as atividades previstas nesse processo de negócio, ao final dele nós teremos um resultado de todo esse trabalho, esse fluxo de trabalho, ok? Então nós temos aí um modelo de processo de negócio. E aí onde que entra a notação BPM, né? ou BPMN? A ideia dessa notação é justamente trazer uma linguagem compreensível por todos os participantes do processo, desde dos gestores da mais alta direção, da alta governança, até a parte operacional, a parte que está mais abaixo numa cadeia hierárquica. Então, com a notação de modelagem de processo de negócio, a gente consegue trazer símbolos, elementos gráficos que são facilmente compreensíveis por todos os participantes. Então, qual é o objetivo do BPMN? É trazer uma notação compreensível por todos os usuários de negócio. Ela vai estabelecer uma ponte entre os projetistas de processos de negócio e os implementadores do processo. Foi um pouco disso que eu acabei de falar. Então, mesmo o pessoal da mais alta governança que está muitas vezes ali dando as diretrizes, os caminhos para se definir os processos, e a gente vai conseguir estabelecer uma comunicação, uma ponte com o pessoal que vai implementar, que vai executar o processo, que está mais na parte operacional. Beleza? Então, visa assegurar, também aqui tem uma outra definição, um outro propósito, o qual eu tirei da documentação oficial lá da OMG, tá? Então, inclusive eu posso deixar o link aí para vocês na descrição do vídeo e recomendo que vocês, se quiserem aprofundar o conhecimento acerca do tema, que vocês vão na fonte, né? Então vai lá na fonte, tem toda a documentação, é um documento um pouco extenso, mas você pode ir direcionado naquilo que te mais interessa. Então tem outro propósito previsto lá que não se vê muito nas provas e se for cobrado, é bom que a gente saiba, né? Que é justamente isso aqui, ó, visa assegurar que linguagens XML para execução de processos de negócio possam ser visualizadas com a notação orientada ao negócio, tá? E aí nós temos aqui algumas linguagens XML para execução de processo de negócio, que é o WSBPEL, tá? Que, se eu não me engano, é Web Service Business Process Execution Language, ou seja, linguagem de execução de processo de negócio para o Web Service, algo assim. Beleza? Então, ó, ele tem esse propósito também, de assegurar que as linguagens XML para processo de negócio possam ser visualizadas com a notação orientada ao negócio. Ok? Permite criar processos de negócio fim a fim. Quanto ao uso do BPMN, nós temos 3 tipos básicos de submodelos, que são eles: processos, coreografias e colaborações. Processos é o mesmo que orquestração, e aí quando a gente vai para orquestração e coreografia,
Isso aí são conceitos previstos em outras áreas da computação também. Em especial, quando a gente fala de web services, de arquitetura orientada a serviços, a gente tem esses conceitos por lá também. Mas basicamente, na orquestração, imagina aí uns processos, um fluxo de processos, né? Então quem trabalha aí vai compreender melhor, sabe que existem processos que têm que ser percorridos para se chegar a um determinado fim, que vai gerar um resultado. Mas quando a gente fala de orquestração, a gente está dizendo que vai ter um nó principal, um processo principal que vai coordenar a execução. Então é como se tivesse um gerente, um chefe que esteja ali orientando todos os envolvidos e dando direcionamento, ok? Tal como em uma orquestra mesmo, que você vai ter ali um músico que vai reger os demais músicos, né? Então ele vai dar o norte, ok? Então essa é a orquestração. Na coreografia, e aí a gente lembra da coreografia enquanto uma dança, enquanto parte de uma dança, a gente tem vários elementos, vários processos ou pessoas que estão ali trabalhando em conjunto para gerar um resultado. Mas na coreografia não vai ter um regendo o trabalho dos outros. Cada um sabe, vai ter ali domínio do que ele tem que fazer. Então cada um sabe o que ele compete, o momento certo de executar aquele passo, aquela virada, mas dentro de uma coreografia. Então todos sabem, eu sei que no momento tal eu tenho que fazer isso, ok? Então basicamente a diferença da orquestração para a coreografia é que na orquestração vai ter um processo principal regendo e na coreografia não. Cada processo é meio que independente, mas sabe que tem que agir no momento certo para gerar o resultado desejado, ok? Então, enquanto processo nós temos, eles podem ser ainda categorizados como privados não executáveis, tá? E esse é um processo interno. Tem os privados executáveis, que também é interno, e um processo público. Nós vamos falar sobre eles mais à frente, ok? E por fim, as colaborações, que pode aqui incluir pessoas, incluir processos e coreografias, tá? Perdão, pode incluir processos e coreografias, legal? Então a gente vai ver mais à frente mais detalhes acerca sobre esses tipos. O processo de negócio privado, ele é interno. Essa é uma característica que a gente tem que ter ciência. Por que a gente fala interno? Porque o processo de negócio, normalmente ele está dentro do contexto da organização. Ele é um processo que foi pensado, desenhado para atender às necessidades de uma organização X. Legal? Então, é um processo de negócio, ele atende uma organização específica. Não é comum você ter um processo de negócio genérico que sirva para todo mundo. Normalmente tem que se pensar os processos de negócio de acordo com a realidade, com o contexto no qual ele está inserido. Legal? Então, por isso que ele é um processo interno. Ele é chamado também de workflow, ou seja, fluxo de trabalho, ou um processo BPMN, tá? Que é um modelo de processo de negócio. Então, quando a gente falar de modelo de processo de negócio, nós estamos nos referindo a um processo de negócio que diz respeito a uma organização específica. Ele pode ser executável ou não executável. E aí o que difere é que no não executável, ele visa basicamente o fim da documentação, tá? Não é um processo de negócio que vai necessariamente ter que ser ali executado na prática, tá? Ele visa apenas a parte de documentação, legal? E aí nós temos aqui um exemplo de um processo de negócio, que nós temos ali um evento inicial, que é essa bolinha, tá bom? Um evento inicial,
que é a origem, e o evento final, que é essa outra, que é a bolinha, só que com a borda escura, tá? Negrita, ok? E aí nós temos as atividades que serão executadas ao longo desse processo de negócio. As atividades são: a primeira, determinar se a ordem, o pedido está completo, verificar o registro do requerente, depois determinar o prêmio da apólice, em seguida a outra atividade, aprovar ou rejeitar a apólice e, por fim, notificar o requerente da aprovação ou da rejeição. Então, aqui um exemplo de processo de negócio privado, ok? Então, isso aqui está dentro do contexto de uma organização específica. Processo público representa a interação entre um processo de negócio privado e outro processo ou participante, ok? Então, a gente vai ter um processo de negócio privado interagindo com outro processo ou com outro participante. A gente vai ver como é que isso é representado graficamente logo a seguir. Inclui apenas atividades que são utilizadas para comunicar outro participante, ok? Apenas atividades que são utilizadas para comunicar outro participante. Mostra o fluxo de mensagem, a gente vai ter a descrição de como é feita a troca de mensagem entre esses participantes e a ordem necessária para interagir com o processo. Um detalhe que lá no modelo, na versão 1.2 do BPMN, esse processo público era conhecido como abstrato, processo abstrato. Então nós temos aqui a representação gráfica de um processo público. Lá embaixo nós temos o processo de negócio, né, que aqui, receber a requisição de um médico, enviar, aí receber os sintomas, mandar a prescrição, aí vai receber um pedido de medicamento e vai mandar o medicamento, tá? Vai prescrever os medicamentos e fim do processo. Só que esse processo, ele tem, isso aqui poderia, né, claro, fazer parte do contexto de um hospital, de uma clínica, algo assim. E aí tem uma interação aqui com um participante externo, né? Que é o paciente, que está aqui representado em uma piscina, tá? Ou pool, né? E aí, o paciente, ele manda uma requisição, né? Eu preciso de um médico. E aí é recebida essa requisição. Aí envia-se a ordem para ver o doutor, né, um médico específico. Aí o paciente fala que está doente, o doutor recebe os sintomas, e aí ele prescreve o medicamento. O paciente pega esse medicamento e vai embora, né, se for o caso. E aí ele pode falar também que preciso dos meus medicamentos, né? E aí o doutor, ele recebe essa requisição e ele mesmo dá os medicamentos para o paciente, tá? Então, esse é um processo público. Observem que aqui no caso dessa piscina, ela vai estar aqui como um que a gente chama de black box, né? Ou seja, caixa preta. Ela não tem uma descrição dos processos internos dela, ok? Então aqui o foco é só mostrar a interação desse processo de negócio com um outro participante externo. E aí a gente tem aqui um processo público. Na colaboração, aí sim nós vamos ter os dois participantes, tanto o paciente quanto o recepcionista e o médico, em piscinas separadas, tá? Okay. Na colaboração, retrata a interação entre duas ou mais entidades de negócio. Ou seja, agora nós temos
os dois processos dentro do contexto da organização. Costuma ter duas ou mais pools, né? Piscinas. De vez em quando estou colocando em inglês, de vez em quando em português, às vezes os dois, porque a gente não sabe como é que vai cair na prova, né? Já vi cair na prova dos dois jeitos, em inglês e traduzido. Então, já tenham ciência disso. E aí, aquele mesmo cenário que a gente acabou de falar, só que agora a gente tem um processo detalhado dentro aqui dessa piscina do paciente, tá? O processo de negócio está já bem definido aqui, não é mais aquela caixa preta. Vamos falar agora sobre a coreografia, uma definição do comportamento esperado, um contrato entre as partes e temos aqui um detalhe importante, aquele que eu havia falado no começo da aula, que a gente não tem um controlador nesse processo, tá? Ele é diferente de um processo normal, ele não tem um controlador. Aquilo que eu falei, na coreografia cada um sabe o que compete a si. Professor, como é que eu vou... são vários tipos, como é que eu vou conseguir diferenciar de fato na prática, né? Muita coisa para estudar. Qual que é a manha para eu identificar uma coreografia? A anotação já é o suficiente para a gente identificar que isso aqui é uma coreografia. Tá? Eu tenho aqui um processo, um evento, né? Ele não é um processo normal, uma coreografia. Tem um evento inicial, evento final. E ao longo dele temos aqui algumas atividades, né? Que precisam ser executadas. Mas observem que os papéis envolvidos, né? Que o participante e o escritório, a clínica do doutor, estão trabalhando de forma conjunta, né? Nessa atividade, que é fazer um pedido para um médico. Preciso de um médico, né? Então, seja lá através de um aplicativo ou pessoalmente, né? Um processo de negócio, ele pode descrever ali um processo executado na prática mesmo, não necessariamente via sistema, tá? Dentro da organização. Então, aqui eu tenho uma coisa que precisa ser feita, que é gerenciar essa parte de requisições dos doutores. E quem que vai participar desse processo? Dessa etapa, dessa atividade? O paciente e o escritório do doutor. Tá? Aí um fala, preciso de um médico, né? O outro, então vai ver o médico. Aí no próximo quadro, na próxima atividade, gerenciar os sintomas, né? Então o paciente vai falar, estou doente, o que ele tem? Depois, o escritório vai receber, né, vai prescrever, na verdade, os medicamentos, né, que é gerenciar a prescrição e, por fim, gerenciar ou administrar, né, os medicamentos, a medicina, ok? Então, preciso de medicamentos, de tratamento. Então, observem que a anotação vai dizer pra gente, isso aqui é uma coreografia. A gente tem os dois participantes aqui envolvidos, trabalhando de forma conjunta na execução de uma atividade. Então, essa é uma coreografia, tá? Aqui na colaboração, no processo público, na verdade, você vai ter o processo e a troca de mensagens, né? Tem um fluxo, uma sequência a ser seguida com um participante externo, sobre o qual não se traz muitos detalhes, tá? Uma caixa preta, processo público. Quando você já tem os dois processos dentro de um contexto totalmente descritos, aí você tem uma colaboração, tá? Não é um processo público, é uma colaboração. E a coreografia, novamente, os participantes que estarão ali em piscinas separadas, eles vão estar agora juntos dentro, trabalhando em conjunto para a execução de uma atividade. Quais são os elementos gráficos que nós temos nessa anotação de modelo de processo de negócio? Nós temos basicamente 5 categorias, apesar de que
já vi questão falando que eram apenas 4 categorias, né? Mas isso aqui eu peguei da documentação oficial. Então, a gente tem, o importante é isso, você ter embasamento. Por que eu sempre recomendo estudar na própria documentação oficial da linguagem ou no livro específico, né? Quando a gente tem esses livros mais reconhecidos, é porque você tem, se der algum problema com a banca, você pode recorrer e você tem a base bibliográfica para recorrer. Né? Eles vão querer questionar quem fez a tecnologia, quem fez a documentação. Então, aquilo que eu repasso para vocês é apenas o que eu extraí da documentação oficial, tá bom? Então, lá na documentação oficial a gente tem o retrato de 5 categorias, que são elas, aqui em inglês e em português: objetos de fluxo, dados, conexões, piscinas ou raias, né? E artefatos. As piscinas e raias, elas vão estar, a gente não vai ter essa separação em inglês, elas vão ser chamadas de swim lanes. Swim lanes. Bacana? Então, piscinas, raias, conexões, dados e objetos de fluxo, além dos artefatos. Vamos falar agora sobre os objetos de fluxo. São elementos gráficos que definem o comportamento do processo de negócio. Então, esses são os objetos de fluxo. Você pode anotar isso, para colocar no post-it, em alguma coisa que é fácil para você. Cola aí na parede, na sua mesa, um lugar fácil para você olhar e relembrar e memorizar isso. Objetos de fluxo, nós temos eventos, atividades e gateways, tá bom? São eles que vão determinar o comportamento do processo de negócio. Eventos, atividades e gateways. E a maioria das questões caem em cima desses caras aqui. Então, você saber diferenciar um do outro. E os tipos, aí nós temos vários subtipos desses camaradas que demandam aí um estudo. Dados. Os dados eles são representados por 4 elementos: dados de objetos, de entrada e saída e de armazenamento. Conexões. Nós temos 4 maneiras de conectar objetos de fluxo entre si ou com outra informação, que são elas: fluxos de sequência, fluxos de mensagem, associações e associações de dados. A gente vai ver mais à frente a representação gráfica de cada um deles. Piscinas e raias. Nós temos piscinas, pools e raias, tá? São as swim lanes. Artefatos. Provê informações adicionais sobre o processo. Existem 2 artefatos padrões, mas podem ser adicionados quantos forem necessários. Então você tem ainda essa liberdade de criação e representação. E aí basicamente nós temos 2 artefatos: grupo e anotação de texto. A gente vai ver sobre cada um especificamente. Então vamos falar sobre os elementos de modelagem básicos. Eventos. Bem, o evento é algo que acontece durante o curso do processo. Afetam o fluxo do modelo e normalmente possuem uma causa e um impacto. Ou seja, o evento ele tem um gatilho, uma trigger, né, que gerou, né, o porquê daquele processo de negócio. Então você tem uma origem, de onde que está saindo, e depois da execução daquelas atividades previstas no processo de negócio, vai se chegar a um resultado. Isso vai gerar um impacto, né? Qual que é o resultado de todo esse trabalho? Então, todos os setores ali trabalhando na execução de um processo, qual que é o final disso? Qual que é o propósito? Então, a gente tem essa representação através de eventos da origem e do destino. Tá? E aí nós temos 3 tipos de eventos: um evento inicial, intermediário e final. Professor, como é que eu vou diferenciar cada um desses? Simples.
Ó, a anotação do evento é essa aqui, tá? É esse círculo. E aí temos aqui o evento inicial, o evento intermediário. No intermediário você tem duas linhas ao redor aqui da bola, né? Duas linhas não negritadas, tá? Simples. E no evento final nós temos uma linha só escura, negrita, ok? Então, ó, evento inicial, uma linha simples, no final uma linha simples mais robusta, mais negrita, ok? No intermediário, duas linhas simples. Atividades é um termo genérico para um trabalho desenvolvido no processo. O que é uma atividade? É um trabalho, é uma coisa que você tem que fazer. Então, ali foi retratado a questão do atendimento. Então, a recepcionista ela está dentro de um processo de negócio que consiste em receber ali o paciente, dar o direcionamento para um médico. Então, um trabalho que nós poderíamos ter dentro disso seria ela justamente pegar as informações. O senhor, os dados, qual os dados do senhor, documento, o senhor tem algum convênio e tal, para pagar no dinheiro, então, fazer esse atendimento inicial. Então, esse é um trabalho desenvolvido dentro daquele contexto, né? Dentro de um processo maior. Então, essa é uma pequena etapa. A partir dali, parte-se para um outro trabalho, uma outra atividade dentro desse processo. Bem, que aí já seria o atendimento pelo doutor. Tá ok? Então, ele pode ser atômico e não atômico, atividade. Tá? E o que é uma atividade atômica? É uma atividade que não é divisível. E isso é o que a gente chama, o que caracteriza uma tarefa. Uma tarefa é a menor divisão de um trabalho. Então, uma tarefa ela não pode ser subdividida. Então, por isso que ela é atômica. Então, se a gente for seguir uma escala, você tem numa esfera maior o processo. O processo pode ser subdividido em atividades e uma atividade pode ser subdividida em tarefas, tá? Ou subprocessos, ok? Então, processo, atividades, tarefas. E aí a tarefa ela é atômica, porque ela não pode ser mais subdividida. Tá? E qual que é a anotação para uma atividade? É esse retângulo com as bordas arredondadas. Retângulo com as bordas arredondadas. O gateway ele controla a divergência e a convergência de fluxos de sequência em um processo. A gente vai ter uma outra aula aí, vocês poderão pesquisar, uma outra aula só com exercícios trazendo aí notações de modelos de processo de negócio. Então vocês vão ver melhor isso representado lá graficamente. Mas nesse contexto nós temos os gateways. Muitas vezes, quando se está executando uma atividade, dependendo de alguma condição, você pode direcionar para uma atividade B ou para uma atividade C. Tá? Então você pode ir por aqui ou por ali. Às vezes, essa atividade ela pode ser dividida em duas. Então, pode se seguir dois fluxos. Vai ser executado um trabalho aqui do lado A e um outro trabalho em paralelo com o lado B. Então, você tem várias possibilidades. Pode executar em paralelo, pode ser só em um, né, exclusivo, ou em um ou em outro. E é o que a gente chama aí de divergência e convergência de fluxos. Então, lá na frente, esses fluxos que surgiram, eles vão ter que se encontrar novamente em um ponto para chegarmos no resultado final,
lá no evento final. Tá ok? Essa é a convergência, tá? Então, a divergência e a convergência dos fluxos de sequência em um processo. E aí, professor, como é que eu vou saber diferenciar um do outro? Marcadores internos que vão indicar o comportamento desses gateways. A notação para gateway é essa aqui, do losango. Tá? Então a gente tem aqui um losango. E aí, que por sua vez tem vários subtipos. Tá? Então a gente tem vários tipos de gateways. Temos aqui o exclusivo, o baseado em evento, o baseado em evento paralelo, o inclusivo, o complexo e o paralelo. Eu vou aqui para alternar aqui para documentação para mostrar para vocês mais detalhadamente exemplos acerca de cada um desses gateways. Vamos dar uma olhada. Aqui, quanto ao gateway exclusivo. O gateway exclusivo, ó, a gente tem aqui uma atividade anterior que depois de realizada, chega-se a um ponto em que tem-se mais de um caminho possíveis de serem percorridos. Então, ó, vai se verificar uma condição. Então, se a condição 1 for verdadeira, então o que vai ser executado é essa atividade aqui de cima. Aí, por ser exclusivo, tem que se escolher um. Tá? Então, é exclusivo. Ó, ou é A ou é B. Ou é quente ou é frio. Não tem como ser quente e frio ao mesmo tempo. Então, se for frio, vai pelo caminho 1, né? Se for quente, caminho 2. E aí nós temos um terceiro cenário, caso esses dois sejam falsos, que é um caminho padrão, que está aqui, ó, representado graficamente por esse fluxo de sequência. Então, observem a anotação, tá? A setinha aí, ó, fechada, com esse tracinho é o caminho, um fluxo de sequência padrão. Então, se a condição 1 for falsa, é a 2 também, segue o caminho padrão, tá? Beleza? Então, isso aqui é um gateway exclusivo. Ou vai ser um ou vai ser outro, não tem como ser os dois. O gateway exclusivo pode ser representado também dessa forma. Olha aqui, ó, o losango com vazio ou com um X, tá bom? Então, vazio ou com um X é um gateway de decisão exclusiva, tá bom? Decora isso, vazio ou X exclusivo. Gateway inclusivo, então é outra opção. Ele está representado aqui por essa bolinha dentro do losango, tá? Então, chegou a atividade e aí, depois de uma atividade, tem que se escolher um caminho. Então, diferentemente do exclusivo, o inclusivo ele funciona dessa forma. Ele vai verificar a condição 1. Se for verdadeira, no caso do exclusivo, se a condição 1 já for verdadeira, ele nem verifica as outras. Não precisa, porque só vai ser uma. No inclusivo, não tem esse comportamento. Por mais que a condição 1 seja verdadeira, ele vai verificar também a condição 2. Tá bom? E se tivessem outras condições, ia verificar também. Então, com isso, a gente pode acabar criando aqui um fluxo paralelo. Tá bom? Então, no gateway inclusivo, vai se verificar todas as condições. E aquelas que forem verdadeiras serão percorridas e executadas. Certo? Esse é o gateway inclusivo. Temos também o gateway paralelo, que é representado pelo losango mais o sinal de mais. Tá bom? É essa representação gráfica, que pode representar no modelo, na notação do modelo, a criação de um fluxo paralelo. Então, chegou da atividade A e aí vai se executar depois desse ponto o fluxo B e C de forma paralela.
E aí lá na frente eles vão ter que se encontrar de novo. Como é que a gente vai fazer para unificar essas pontas de modo que a gente consiga chegar a um final do processo, ao final do processo, usando também a mesma representação gráfica, tá aqui, ó. Então, o losango mais o sinal de mais, que é o gateway paralelo, pode ser usado para criar um fluxo paralelo e também para unificar, sincronizar as pontas de fluxos paralelos, tá bom? Ó, o gatinho veio participar do vídeo aí. Nós temos também o gateway complexo, que é representado aqui pelo losango ou diamante, como eles falam aqui em inglês, com um asterisco, tá bom? Então, losango com um asterisco, você tem aqui um gateway complexo para situações cujo comportamento de sincronização é mais complexo. Então, você tem atividades que podem chegar em momentos diferentes, de modo que uma pode ainda impactar na outra. Então, são situações mais complexas. E o que é importante que a gente saiba aqui? A representação. Então, o losango com asterisco retrata um comportamento complexo, tá bom? De sincronização complexo. Aqui nós temos a representação de um gateway baseado em evento. Então, a notação para um gateway baseado em evento é essa aqui, ó, com o losango com a representação gráfica de um evento. Então, você tem aqui, ó, um evento intermediário, lembra? As duas bolinhas, uma bolinha com duas linhas, né, ao redor dela, duas linhas finas. E aí temos aqui a representação da dimensão do evento. E aí você tem várias representações para isso. Eu não vou retratar elas aqui, porque são muitas, mas vou estar disponibilizando para vocês aí na descrição do vídeo e também no nosso grupo lá no Telegram. Acesse o nosso grupo no Telegram para você ter acesso aos materiais de estudo, tá? E ter ali acesso diretamente a mim. Então, essa é a representação de um gateway baseado em evento. Ou seja, aqui no caso vai ter uma requisição de resposta que vai chegar e, de acordo com um evento específico, escolhe-se os caminhos a serem seguidos, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode condicionar a execução de uma atividade ao recebimento de uma mensagem, por exemplo. Então, essa é uma situação possível de acontecer. E aí tem vários eventos, e aí a gente, para entender todos eles, a gente tem que estudar e conhecer os tipos de eventos possíveis. Então, só para frisar, quando a gente tiver um losango com um círculo, um evento, né? E aqui esse pentágono, um pentágono aqui dentro, 3, 4, 5 partes. Você tem aqui a representação gráfica de um gateway baseado em evento exclusivo, tá? E quando falar de exclusivo, ou ele vai seguir um caminho A, ou B, ou C, tá? Mas ele vai ter que escolher um, tá bom? É um gateway baseado em evento exclusivo. E aí nós temos também um gateway baseado em evento paralelo, que aí ele vai ter o sinal de mais, tá bom? Baseado em evento paralelo, sinal de mais. Então, novamente aqui as notações que nós temos. Professor, como é que eu sei se é um gateway baseado em evento paralelo? Ó, a gente sabe que paralelo vai ter o sinal de mais. Tá. Como é que eu sei que é baseado em evento? Porque dentro do losango ele vai ter, além do sinal de mais, ele vai ter o círculo, a bolinha. Lembra que a bolinha é o evento, né? A bolinha simples é um evento simples. Com duas linhas, evento intermediário. Com uma linha negrita, evento final. Então, quando for baseado em evento, vai ter que ter essa bolinha.
Se não tiver essa bolinha, e não confundir com essa bolinha aqui do inclusivo, tá bom? Ó, o exclusivo, né, vazio ou X. Inclusivo, a bolinha negrita. Complexo, asterisco, dentro do losango. Paralelo, o mais dentro do losango. E aí quando tiver essas bolinhas, aqui os eventos internamente, a gente sabe que isso aqui é baseado em evento. E aí se tiver o mais, paralelo. Ok? Se tiver aqui o pentágono, é exclusivo. Fluxo de sequência. O fluxo de sequência a gente viu ali naquele exemplo, né? Ele vai indicar a ordem que as atividades serão executadas. Então, vai executar a atividade A, daqui vai para a atividade B. Ou então, se tivermos mais de um caminho possível, vai para um gateway, né? Que, de acordo com o tipo do gateway, vai escolher se vai para um caminho A ou B simultaneamente, ou de forma exclusiva por um. Então, como a gente acabou de ver. Então, a anotação para um fluxo de sequência é a seta fechada aqui na ponta, tá? Não é tracejada. Então, isso é um fluxo de sequência. Fluxo de mensagem. Mostra o fluxo de mensagem entre dois participantes. Então, nós vimos isso aí lá naqueles primeiros slides, né? Com diferentes piscinas participando, mostrando, né, participantes diferentes, processos diferentes e a troca de mensagens entre eles. Então, quando tiver essa troca de mensagens entre duas piscinas, dois pools, você vai ter essa representação gráfica, que é a seta tracejada e ela não é totalmente pintada na ponta, tá? Ela é vazia na ponta, beleza? Fluxo de mensagem. Associação, liga informações e artefatos. Pode ou não indicar a direção. Aqui nesse caso a gente tem uma atividade que está sendo ligada através de uma associação a um texto, né? uma anotação de texto. Tá bom? Então aqui fornece mais informações acerca das atividades, ok? Acerca dessa atividade específica aqui nesse caso. Então a associação está ligando a atividade a uma informação. A piscina, ela representa um participante em uma colaboração. Pode ter detalhes internos ou não, que é o que a gente conhece como black box. Tá? A anotação é essa, o nome do participante e aqui o retângulo, né? As linhas do retângulo, tá bom? A gente viu isso, exemplos lá atrás, né? Com o participante na área médica, né? Do escritório, da clínica médica e do paciente, tá bom? Então, quando você precisa separar em participantes, esse processo de negócio ele vai ser executado por esse participante. Então, para que esse processo como um todo ocorra, a gente tem aqui a figura de papéis diferentes que vão executar processos próprios, mas que eles interagem ao longo desses processos para se chegar a um resultado. Então, os participantes serão representados dentro de uma piscina. A raia. A raia é quando você precisa criar uma subpartição dentro do processo. Então, você tem o participante e o participante dentro dele você pode ter subdivisões de forma a organizar ou categorizar ali um processo interno. Objeto de dados. O objeto de dados ele vai trazer informações necessárias para execução de uma atividade ou que ela vai produzir. Então, como é que eu vou representar um objeto de dado? A anotação é essa aqui, o papelzinho com a pontinha da folha dobrada. Tá? E você tem um objeto de dados simples, você tem uma coleção de objetos de dados, que é o papelzinho com as linhas aqui embaixo, os risquinhos. Os dados podem ser de entrada ou de saída, ou seja, uma atividade para ser executada, ela pode depender da entrada de dados. E ela pode gerar saída de dados também. Então,
Quando for entrada de dado, é o papelzinho com a setinha vazia. Quando for saída, é o papelzinho com a seta preenchida. Mensagem. Descreve o conteúdo da comunicação entre dois participantes. Então, mensagem. Isso aqui é fácil de reconhecer. Grupo. A gente tem uma anotação que ela nos permite agrupar elementos gráficos, atividades que pertencem a uma mesma categoria. Então, ele pode ser utilizado para fins de documentação ou para análise de um propósito específico. Vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui nesse caso, nós temos aqui dois participantes, a recepcionista e o paciente. E aí tem toda aquela troca de mensagens. Tá bem? Observem aqui o fluxo de mensagem, né? Entre participantes diferentes é a setinha, a bolinha com a setinha tracejada e a flecha aberta. Aberta não, é vazia, né? Ou seja, sem estar preenchida. Bom, o fluxo de sequência é a setinha sem ser tracejada, né? Ela contínua aí com a ponta aqui preenchida, tá bom? E aí nós temos aqui o agrupamento de 4 atividades. São elas, ó, enviar requisição de medicamentos, receber requisição do doutor, enviar medicamento, receber medicamento. Então, tudo isso foi agrupado aqui no que ele chama de gerenciar medicamento, manipular medicamento. Certo? Então, essa é uma forma de agrupar elementos. Então, você vai ver que esse retângulo com a borda arredondada, com a linha tracejada. Anotação de texto nós vimos ali, junto com a associação. Então, nós temos aqui uma associação que vai estar ligando essa descrição, esse texto adicional, com informações adicionais a algum outro elemento, possivelmente uma atividade. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma aula básica para que vocês tenham uma noção geral sobre notação de modelagem de processos de negócio, BPMN. Então, a partir daí, vocês têm aí subsídios para conseguirem resolver questões sobre o assunto e também aprofundarem melhor no tema, tá bom? Convido-os novamente a fazer parte do nosso grupo no Telegram para que você tenha acesso a esses conteúdos e também considere ser membro do canal para, além de estar dando aí um suporte para que a gente consiga estar sempre trazendo aula para vocês e conteúdos para concursos de TI, vocês têm ainda acesso, vocês vão ter acesso a todos os PDFs, tá? Os PDFs antigos, eles continuam acessíveis a todos que fazem através lá do nosso grupo no Telegram. Lá você vai encontrar os links para esses PDFs. Agora, os novos PDFs, só os membros que poderão ter acesso à sua íntegra, tá bom? Os demais terão acesso também pelos vídeos, né? O documento em si, só para os membros. Um valor simbólico para você estar ajudando a gente a continuar com esse trabalho de trazer conhecimento para vocês. Valeu, grande abraço, qualquer dúvida deixa um comentário. Fiquem com Deus e até a próxima.